Olá, povo de Deus, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 11 de setembro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 3, de 12 a 17, Lucas 6, 27 a 38. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também, mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Hoje é o último dia em que a liturgia nos propõe a escuta da carta de Colossenses. Mas ela ainda tem mais uma perícope no capítulo 3, e todo um novo capítulo, o 4, onde temos informações interessantes dos cristãos que eram muito próximos do apóstolo Paulo e que percorriam as comunidades evangelizando-as. A perícope de hoje é profundamente exortativa para que os cristãos das comunidades possam viver em harmonia e sejam exemplos para todos. De fato, as virtudes que o autor da carta enumera devem ser as marcas permanentes dos seguidores de Jesus Cristo. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, gratidão e, sobretudo, o amor. São os mais nobres sentimentos que uma pessoa pode possuir. A grande contribuição do cristianismo para a humanidade está exatamente em inculcar esses sentimentos nos corações de todos. O amor é considerado como o vínculo da perfeição e posto como a meta a ser atingida por todos. Lucas 6, 27 a 38, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não o peças que devolva. O que de vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados.
dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. O exegeta Pagola nos desafia frente a esse texto do Evangelho de hoje. Diz ele: amar os inimigos e fazer o bem a quem nos odeia, o que podemos fazer nós crentes diante destas palavras de Jesus? Suprimi-las do Evangelho? Apagá-las do fundo de nossa consciência? Deixá-las para tempos melhores? Quando Jesus fala de amor ao inimigo, não está pensando num sentimento de afeto e carinho para com ele, mas numa atitude humana de interesse positivo para o seu bem. Isso pode significar muitas vezes opor-se a ele de maneira forte e decisiva para que ele deixe o caminho da maldade e se reencontre com sua humanidade. Jesus pensa que a pessoa é humana quando o amor está na base de toda a sua atuação. Há situações em que o amor ao inimigo parece impossível. Estamos demasiadamente feridos para poder perdoar. Precisamos de tempo para recuperar a paz. É o momento de lembrar que também nós vivemos da paciência e do perdão de Deus. Amar o inimigo também implica o perdão, pois é por aí que tudo começa. O perdão é diametralmente oposto ao espírito de vingança. Para perdoar é importante não gastar energias imaginando revanche. Perdão também está articulado com a cura. Quem não alimenta ressentimento e se dispõe a entrar no processo do perdão, entra decididamente no processo de cura. Curar-nos dos danos provocados em nós pelos nossos inimigos. Perdoar não significa esquecer o dano que nos causaram, mas sim recordá-lo de maneira menos prejudicial para o ofensor e para si mesmo. Aquele que chega a perdoar volta a se sentir melhor. Por fim, o Evangelho sempre tem aplicação que transcende as questões intimistas. Ele vai além. A vida em sociedade é feita de relacionamentos de interesses e reciprocidade, que geram lucro, poder, prestígio. O Evangelho revoluciona o campo das relações humanas, mostrando que numa sociedade justa e fraterna, as relações devem ser gratuitas, à semelhança do amor misericordioso do Pai. Enfim, todo o relato de hoje indica que somos chamados, como cristãos, a fazer a diferença, para seguir tendo o comportamento chamado normal na sociedade. Não precisamos ter assumido o seguimento de Jesus. Hoje, mais do que nunca, precisamos marcar posição. Quando falam em armamento, falamos em diálogo e paz. Quando falam em ódio, propomos compreensão. Quando espalham notícias falsas, buscamos testemunhar a verdade. Quando falam Deus acima de todos, afirmamos e testemunhamos que Ele está entre nós. Um beijo no seu coração.